está no ar a retrospectiva do programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo mais capítulos importantes da história da OAB em 2012. Vamos ao resumo das notícias. OAB reivindica a revogação de enunciado que limita recebimento de honorários. Ordem dos Advogados do Brasil cria a Comissão da Verdade no âmbito da entidade. Pleno ratifica provimento que disciplina o exercício da atividade de consultores em direito estrangeiro no país. OAB decide ajuizar a DIN no STF para excluir a advocacia da Lei de Lavagem de Dinheiro. E ainda, Conselho Federal promove o primeiro encontro nacional de corregedores da Ordem. Tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requereu a revogação do enunciado do FONAGE, que limita o recebimento de honorários de sucumbência pelo advogado da parte vencida no âmbito dos juizados especiais. A decisão foi tomada em reunião do Conselho Pleno da OAB. Por unanimidade, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu pela revogação imediata da decisão tomada no 30º Fórum Nacional de Juizados Especiais. Em novembro do ano passado, o FONAGE decidiu que no âmbito dos juizados especiais, somente quando a condenação do recorrente for integral, o advogado da parte vencida receberá honorários de sucumbência. De acordo com o relator da matéria, o Fórum não tem competência para tratar de lei processual. Efetivamente decorre de interpretação equivocada da legislação incidente ou ainda de invasão em área que falece a competência do FONAGE. Com efeito, o artigo 55 da Lei 9.099/95 dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em curso de honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Porém, ainda dispõe a mesma norma que, em segundo grau, o recorrente, quando vencido, pagará custos de honorários de advogado fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo, do valor corrigido da causa. Portanto, basta a interpretação literal para perceber que da referida norma legal não consta limitação que permita a edição do mencionado enunciado 158. Constata absoluta incoerência do referido enunciado 158 ao exame do disposto no parágrafo único do artigo 54 da Lei 9.099/95, que dispõe no sentido de que o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Ou seja, quando se trata de recolher custas judiciais em favor do Estado, não há qualquer ressalva por parte do FONAGE. Mas quando se trata de arbitrar honorários sucumbenciais, cria-se regra para dispensar a parte do respectivo pagamento, na hipótese em que não tenha sido integralmente derrotado. Todos estiveram de acordo com o voto do Conselheiro Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Levenzon. A Ordem vai se manifestar contra o enunciado e vai requerer a anulação imediata da norma no próximo FENAGE, que acontece em dezembro, em Búzios, no Rio de Janeiro. Voto, portanto, no sentido de Conselho Federal, no exercício de suas atribuições estatutárias, manifeste com veemência perante o próximo FONAGE, postulando a imediata revogação do famigerado enunciado 158. O conselheiro Marcelo Zarif abriu o debate, reiterando sobre a importância do posicionamento firme da Ordem com relação ao assunto. Está havendo um lobby muito forte da magistratura no sentido de fazer essa restrição e é imperioso que a gente tome algumas providências e uma delas é exatamente essa posição que está sendo adotado nesse voto. Então, eu queria cumprimentar, dizer que acompanho e, desde logo, esse voto, cumprimento pelo voto e conclamo para que a gente busque essas soluções para impedir que essa avalanche de posições contrárias a nós, partindo exatamente da magistratura, sejam contidas, para que se busque sempre a solução mais justa. Ninguém quer ganhar mais do que ninguém quer privilégio algum, apenas a aplicação justa das leis que existem. Foi o conselheiro federal por Mato Grosso, Francisco Torres Sgaibe, que propôs que o Conselho Federal reivindique a revogação do enunciado 158 do FONAGE. O presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante, afirmou que há um posicionamento contrário sobre verba honorária por parte da magistratura. Há a meu ver, uma concertação de ideias dentro da magistratura, sobretudo na área civil, para aviltar os honorários dos advogados. A Ordem tem que estar atenta
nós estamos trabalhando nesse sentido, mas vamos enfrentar turbulências, eu tenho certeza. Essa posição da STJ na execução provisória, que inclusive quero agradecer ao César Brito, o ex-presidente desta casa, que fez a sustentação oral diante da minha ausência para o exterior, foi muito importante, mas lamentavelmente já temos 3 votos contrários. Hoje está com pedido de vista do ministro Mauro Campbell, do Amazonas, que ficou de analisar um pouco mais detidamente a questão. Vamos continuar trabalhando de uma forma efetiva dentro do STJ, temos que avançar e até buscar efetivamente, talvez no novo CPC, uma garantia maior em relação à verba honorária. O governo federal instalou no ano passado a Comissão Nacional da Verdade para apurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. E para contribuir com os trabalhos do grupo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil criou, no âmbito da entidade, a Comissão da Verdade da OAB. A Comissão da Verdade do Conselho Federal da OAB leva o mesmo nome do grupo criado pelo governo federal com o objetivo de investigar os crimes contra os direitos humanos que aconteceram principalmente no período da ditadura militar. Para o presidente da Ordem, os advogados brasileiros que atuaram naquele período podem dar uma valiosa contribuição ao acervo do comitê. Os advogados brasileiros têm muito a contribuir no resgate da história deste país. Os advogados brasileiros que trabalharam naquele momento, que defenderam os presos políticos, têm seus acervos, têm suas anotações, certamente muitos dados que serão importantes serem divulgados para a sociedade brasileira em colaboração com a Comissão Nacional da Verdade. Além de auxiliar os trabalhos da Comissão da Verdade e contribuir para o resgate histórico da cidadania, o grupo criado pela OAB Nacional pretende estimular o apoio das seccionais e principais subseções do país. Nós estamos criando no âmbito nacional e também incentivando todas as OABs do Brasil, inclusive as subseções da OAB, também a criar. O ex-ministro da Justiça e membro da Comissão Nacional da Verdade ressaltou que o apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é de grande importância para a coleta de informações. Nenhuma criação foi tão importante quanto esta. É o Conselho Federal da Ordem criando a Comissão da Verdade. Portanto, é uma parceria muito importante. Nós temos com isto a possibilidade de difundir a expectativa de coleta de dados, de informações. Como advogado, ex-advogado de presos políticos, eu posso dizer o seguinte: todos nós possuímos em nossos arquivos muitos elementos que são importantes e que podem ser carreados para ajudar a Comissão Nacional da Verdade a procurar desvendar e realizar a redescoberta da verdade. E o Conselho Federal da Ordem tem este papel importantíssimo de ser uma das principais parceiras da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada em maio deste ano e tem 2 anos para concluir os trabalhos de apuração das violações de direitos humanos na ditadura, incluindo mortes, desaparecimentos, torturas e maus-tratos a presos e perseguidos políticos naquele período. Nós estamos trabalhando muito em pesquisas, em arquivos, coleta de depoimentos, audiências públicas. Eu acho que nós estamos fazendo, nesses 4 meses, 5 meses de vida da Comissão Nacional da Verdade, nós estamos realizando muito mais do que eu imaginava. Eu tenho a impressão que nós vamos cumprir a determinação da lei de entregar o relatório final em 2 anos com um saldo bastante positivo. Após a apuração das informações, a comissão terá que publicar um relatório dos principais achados, que poderá ser público ou enviado apenas para o presidente da República ou ministro da Defesa. Daqui a pouco, no programa OAB Nacional, Pleno da Ordem ratifica provimento que disciplina o exercício da atividade de consultores em direito estrangeiro no país. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ratificou as normativas constantes do provimento 91 de 2000 da OAB, que disciplina os limites à associação entre sociedades de consultores estrangeiros e sociedades brasileiras de advogados.
Qual é o limite ético entre as sociedades de consultores estrangeiros e as sociedades brasileiras de advogados? Essa foi a discussão dos conselheiros da OAB em sessão plenária. Para o relator da matéria, Marcelo Zarif, o provimento atual já disciplina perfeitamente o exercício da atividade de consultores em direito de outros países no Brasil. A denominação advogado somente será permitida aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil na forma do artigo 3º do Estatuto da Advocacia e a partir do provimento 91/2000 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ficou definido que o profissional estrangeiro somente poderá atuar no Brasil como consultor em direito estrangeiro, devendo estar autorizado pela OAB através da respectiva seccional, sendo-lhe vedado o exercício do procuratório judicial e a consultoria ou assessoria em direito brasileiro. Os consultores em direito estrangeiro, quer as sociedades ou outra forma de união que venham a ser constituída por eles, devem obediência ao Estatuto da Advocacia, ao seu regulamento geral, ao Código de Ética e Disciplina, aos regimentos das seccionais e às resoluções e provimentos editados por nossa entidade de classe. Ao responder às perguntas da consulta, Zarif destacou que a associação desses profissionais com sociedades advocatícias brasileiras deve ocorrer sem alcançar matéria de direito brasileiro. A associação entre sociedades de consultores em direito estrangeiro e sociedades nacionais somente pode acontecer se houver respeito ao provimento 91/2000. Por isso, só pode ocorrer em caráter eventual e não pode alcançar matéria de direito brasileiro, seja em consultoria, seja em procuratório judicial. Todas as associações que contrariarem esse limite estão sujeitos à regência do Estatuto da OAB, de seu regulamento, do Código de Ética, dos provimentos, que atingirá tanto os advogados regularmente inscritos na OAB, individualmente ou através de sociedades de advogados, como os consultores estrangeiros ou sociedades de consultores estrangeiros inscritos na OAB. Aqueles que não estiverem registrados na OAB serão objeto de ações específicas pelo exercício indevido da profissão. Outro ponto discutido tratou da publicidade dos serviços em sites de escritórios advocatícios brasileiros. O relator ressaltou que as sociedades estão sujeitas às regras gerais do provimento 94/2000, também da OAB. Toda a matéria de publicidade dos consultores e sociedades de consultores estrangeiros, bem assim de eventuais associações, entre eles e sociedades de advogados, estão sujeitas a todas as regras gerais que disciplinam a matéria, mais especificamente o provimento 94/2000. O provimento é específico, é objetivo e trata de forma suficientemente abrangente sobre essa questão de publicidade. Os conselheiros chegaram à conclusão de que não há necessidade, neste momento, de edição de novas regras sobre o tema. O entendimento foi tomado por unanimidade. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Qual é o compromisso de um escritório americano com a administração da nossa justiça? Eu não consigo enxergar isso. E outra lembrança interessante do professor Abreu Dallario é a significação de que a advocacia não integra o título 6º da Ordem Econômica e Financeira na nossa Constituição, mas sim no segmento da Constituição Federal, que disciplina a estrutura do Estado brasileiro. Sendo assim, acompanho integralmente o voto do conselheiro Zarif. O Brasil hoje tem um grande conflito na OMC. Depois da Comunidade Europeia e dos Estados Unidos, o Brasil é o país que apresenta o maior número de painéis de disputa comercial na Organização Mundial do Comércio. Por que isso? Porque a crise mundial, a escassez de riqueza na Europa, nos Estados Unidos,
ela intensifica a disputa comercial. E o nosso país, portanto, no plano da advocacia, a meu ver, faz muito bem em manter as restrições. Quero dizer também que não tenho nada contra os escritórios estrangeiros. Pelo amor de Deus, creio no que estou falando. Tenho amizades mundo afora na advocacia. Aqueles que são os verdadeiros consultores em direito estrangeiro fazem um grande bem ao país, trazem oportunidade aos escritórios brasileiros, trazem investidores estrangeiros para o nosso país, abrem o nosso mercado. Mas aqueles que fazem de outro modo, a meu ver, estão sujeitos às restrições do marco regulatório da advocacia brasileira. Nós temos que manter a nossa condição de sociedade uniprofissional, não empresarial, nós não somos empresas, manter a nossa condição de sociedade empresarial para benefício em função da tributação e fazermos a fiscalização, presidente. E nesse caso, eu tenho ciência de que existem sociedades que já estão, de uma certa forma, atuando. Então, acho que seria o prazo razoável que se desse uma condição para essas sociedades se adequarem e depois, aí sim, nós partiríamos efetivamente para uma fiscalização. Fiscalização não só numa sociedade de advogados com estrangeiros, mas também para saber se escritórios estão atuando como verdadeiras empresas. Porque, embora esse conselho trabalhe para os advogados do Brasil, nós não podemos virar as costas para essa realidade. O presidente da OAB elogiou o teor dos debates e afirmou que a entidade deu um passo importante no caminho da proteção adequada da atividade profissional. É claro que uma decisão como essa não agrada a todos os envolvidos e é impossível agradar a todos os envolvidos. Nós temos que ter consciência de que o nosso patrão é o advogado brasileiro, que ele efetivamente deve ter a proteção adequada na sua atividade profissional. E nós, como instituição de classe, responsáveis que somos pela seleção, pela disciplina em nosso país da classe dos advogados, temos que dar alguns rumos, estabelecer alguns critérios no tocante a esse tipo de parceria ou associação, como queiram chamar. Portanto, volto a repetir, o Conselho dá um passo no sentido de pacificar, dar uma orientação no âmbito nacional, que é o nosso papel de interpretar nossos próprios provimentos, e evidente que eventuais excessos deverão ser corrigidos nas instâncias próprias. A diretoria da OAB Nacional remeterá o conteúdo do acórdão aprovado na reunião do Conselho aos dirigentes de todas as seccionais da entidade, recomendando que as sociedades que não estiverem seguindo os termos da consulta possam se adequar. Você vê no próximo bloco, o Conselho Federal decide ajuizar a DIN no STF para excluir a advocacia da lei de lavagem de dinheiro. Nós voltamos em instantes. Até já. O Conselho Federal da OAB decidiu ajuizar a ação junto ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de ver declarada a exclusão da advocacia da incidência da lei que trata dos crimes de lavagem de dinheiro no país. No entendimento dos conselheiros federais da Ordem, tal lei não se aplica aos advogados em razão dos princípios constitucionais de proteção ao sigilo profissional e da necessidade do profissional da advocacia à administração da justiça. O Conselho Federal da OAB decidiu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. A intenção é que a advocacia seja excluída da Lei 12.683 deste ano, que alterou a 9.613 de 98. O objetivo da alteração é tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro, mas a mudança compromete o exercício da advocacia. Em agosto de 2012, a intitulada Confederação Nacional das Profissões Liberais, CNPL, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade da referida lei ao argumento
de que os profissionais liberais não são submetidos ao COAF, qualquer informação que venham a prestar a esse órgão se ressente desse caráter de informação indevida, não podem eles revelar o negócio de seus clientes a quem quer que seja, salvo por determinação judicial ou a seus órgãos disciplinares. Então, em apertada síntese, essa associação, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, ajuizou essa ADIM e nela se reportou ao estatuto de diversas profissões, inclusive o dos advogados. Então, ele se reportou aos estatutos de contadores, de engenheiros, de corretores, de imóveis e também à nossa lei do advogado textualmente. A ADIM vai requerer que o Supremo declare inconstitucional a sujeição de advogados no exercício da profissão aos preceitos da Lei de Lavagem de Dinheiro. Vai ainda postular junto ao STF o não conhecimento da ADIM 4841, ajuizada no Supremo pela Confederação Nacional das Profissões Liberais, com relação à advocacia. A Confederação Nacional das Profissões Liberais citou indevidamente e textualmente os advogados em suas razões, trazendo para o centro do debate a garantia do sigilo profissional dos advogados. O advogado não é delator de cliente, jamais será delator de cliente e não pode viver com essa espada na cabeça de ter um curtíssimo prazo de 24 horas para delatar o seu cliente sob pena de 20 milhões de reais. É o cidadão que não pode ter o advogado transmudado em delator da defesa, transmudar a defesa em acusação. Portanto, esse viés para tentar conquistar a sociedade para a importância da matéria é justamente enfatizar que o que se busca, nesse momento, que o Conselho Federal da Ordem objetiva é proteger o cidadão e não proteger exatamente algum privilégio ou alguma prerrogativa específica da advocacia. Porque sem justamente a confidencialidade, o sigilo na relação entre o advogado e seu constituinte, de fato, não pode haver um direito de defesa à altura, a proteção dos direitos do cidadão. De acordo com a relatora, a Procuradoria-Geral da República já emitiu parecer excepcionando a advocacia judicial do objeto de incidência da Lei 12.683. Na citada ADIM, a Procuradoria da República apresentou o parecer nos seguintes termos. O direito ao sigilo se dá como qualquer outro direito fundamental, não sendo absoluto, pois deve conviver com outros interesses constitucionalmente protegidos. Tanto assim, é que as diversas normatizações profissionais, ao preverem o direito ao sigilo, sempre ressalvam as hipóteses de justa causa ou do estabelecimento de exceções por lei. E a digna procuradora, doutora Débora Duprá, faz uma exceção específica aos advogados. Quando ela relativiza o direito de sigilo das outras profissões, ela vem exatamente em nosso socorro e diz textualmente: a lei anti-lavagem, frise-se bastante esse ponto, dito por ela, não alcança a advocacia vinculada à administração da justiça, porque, do contrário, se estaria atingindo o núcleo essencial dos princípios do contraditório e da ampla defesa. E a procuradora avança e diz: é possível avançar um pouco mais, de modo que o sigilo profissional também seja assegurado ao advogado no âmbito do processo administrativo, das consultas de consulta preventivas de litígio e da arbitragem, sempre com vistas a resguardar a observância ao princípio do sigilo. Afora todas essas situações, é possível, num exercício de ponderação de interesses, exigir do advogado, sem o risco de inconstitucionalidade, que comunique ao COAF as operações previstas na lei, sempre que houver sérios indícios do crime de lavagem. O conselheiro Ulisses César frisou que o tema atinge advogados em todo o mundo. Esse assunto, que são os chamados honorários maculados. É preciso se dizer que essa não é uma preocupação apenas nossa, dos advogados brasileiros. Hoje ela é uma preocupação mundial, porque essa questão do combate à lavagem de dinheiro, ela é toda baseada em acordos de cooperação internacional, em diretivas, e os que defendem o endurecimento dessas regras dizem que é uma obrigação do Brasil em razão de tratados que assinou. Então, assim, é um tema que a gente precisa ter muito cuidado e muito tato no tratamento. E complementou: o assunto é preocupante porque a lei já está em vigor. Todos os dias, os criminalistas aqui presentes sabem disso melhor do que eu. São instaurados inquéritos policiais onde se fala
todas as acusações hoje em dia, se instaura inquérito para investigar a existência de organização criminosa e a lavagem de dinheiro. E no bojo desses inquéritos estão sim sendo incluídos os advogados. E a lei de organizações criminosas, ela traz uma série de medidas duríssimas em relação aos advogados. Minha preocupação, senhor presidente, senhores conselheiros, é exatamente do que já está acontecendo. Antes mesmo da mudança legislativa, nós já estávamos a sofrer os efeitos da lei de lavagem de dinheiro. Muitos eram os advogados investigados sob a acusação de que teriam recebido honorários maculados. Foi discutido ainda o projeto de lei do deputado Chico Alencar, que fixa a pena de reclusão para o advogado que receber honorários, sabendo que os recursos são de origem criminosa. A OAB vai entregar parecer contrário ao projeto para as comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Depois do intervalo, você confere: Conselho Federal promove o primeiro encontro nacional de corregedores da Ordem. E ainda mais um marco histórico, realizado o primeiro encontro nacional de ouvidores da OAB. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil promoveu no ano passado o primeiro encontro nacional de corregedores da OAB. O tema central foi o controle da tramitação dos processos ético-disciplinares. 21 unidades da federação estavam representadas no primeiro Encontro Nacional de Corregedores da Ordem dos Advogados do Brasil. No evento, os profissionais das seccionais tiveram a oportunidade de trocar experiências e ainda discutir a situação dos trabalhos. O principal objetivo, aperfeiçoar todo o trâmite dos processos ético-disciplinares para evitar prescrições. Logo na abertura do evento, o presidente do Conselho Federal da OAB destacou a importância do trabalho das corregedorias. A corregedoria é um desses filhos que a gente está a cuidar com o objetivo de fazer com que ele cresça sadio, mas sobretudo que ele cresça forte. Nós saímos do zero para um momento de crescimento em termos de corregedoria na Ordem dos Advogados do Brasil. Temos alguns números importantes, ainda não são os números consolidados, porque ainda falta muita participação de seccionais. É necessário que haja um maior engajamento das seccionais nesse projeto maior, que é pensar a ordem como um sistema, pensar a ordem como um todo, e não como uma parte isolada onde não se tenha essa concepção da sua importância para a sociedade se ela não estiver forte e unida. O FIR lembrou ainda os avanços conquistados nos últimos anos, mas também ressaltou que é preciso ter uma maior integração das seccionais. Estamos num momento da advocacia brasileira de extremo crescimento. São cerca de 70 a 80 mil novos advogados por ano que ingressam em nossos quadros. É quase um Rio Grande do Sul de advogados por ano ingressando na advocacia brasileira. Então, é um número que assusta. A gente, quando vai no exterior e leva essa mensagem, leva a grandiosidade desses números do nosso tamanho enquanto Ordem de Advogados do Brasil, as pessoas ficam extremamente assustadas de como um sistema pode funcionar. E aí que entra a nossa disciplina. Nós somos a única categoria profissional que tem uma inserção constitucional, tem um trabalho em favor da sociedade muito forte, tem a credibilidade da sociedade brasileira e precisamos fazer a correção, a autocorreção dos nossos atos. A Corregedora-Geral da Ordem e Secretária-Geral Adjunta do Conselho aproveitou o momento para apresentar números que sofreram uma redução significativa depois do início da atual gestão. Fizemos mutirões, fizemos um replanejamento do setor e hoje, se não me engano, nós estamos com 30 processos na pauta e praticamente nenhum, ou se tiver uns 20 ou 30 que chegaram novos. Então, o Conselho Federal fez a lição de casa, está zerado com os seus processos disciplinares. Então, aqui chegou a julgado. Tivemos a sorte
do CNJ também ter uma visibilidade maior, o que acabou transmitindo para as próprias corregedorias, inclusive a nossa, um fortalecimento, um respeito, e todos os corregedores aqui devem ter o mesmo perfil de muito seriamente comandar o departamento, e por isso a gente consegue bons resultados. Márcia esclareceu ainda que a quantidade de advogados que não honram a profissão é mínima, mas a punição nesses casos é necessária. A maioria dos nossos colegas são bons colegas, honram a profissão, honram a imagem da advocacia. E esse pequeno grupo que infelizmente sofrem os processos disciplinares precisam ser apenados, precisam ser processados, precisam ser eventualmente apenados e, se for o caso, excluídos. Isso com muita rapidez. E aí tem que entrar a sintonia entre os tribunais de ética, os presidentes dos TEDs e os corregedores e as suas diretorias seccionais, para a gente poder atingir o quanto antes a satisfação da sociedade de ter esses colegas, esses maus colegas penalizados, suspensos ou até excluídos da entidade. Todos os corregedores das seccionais puderam apresentar sugestões e relatar as dificuldades enfrentadas em cada região. Os profissionais consideraram o encontro bastante produtivo. Nós, da Seccional do Maranhão, sentimos nesse encontro realmente um marco no sentido de um novo momento, que vem exatamente determinar esse papel das corregedorias e o desejo da ordem de se colocar diante da sociedade e estar sujeito ao crivo dessa sociedade, estar sujeito, inclusive, às suas críticas no sentido de melhor adequação, uma adequação cada vez maior ao papel social que a instituição tem no Brasil. No momento em que as instituições todas vêm num caráter de publicidade, dando informações das suas situações, dos seus movimentos, quando os entes públicos são obrigados a estabelecer, inclusive, informação quanto a salário de função de servidor, que nós também tenhamos essa atitude, uma atitude aberta. A OAB é muito maior do que nós, advogados, imaginamos. A OAB é uma instituição que tem um respaldo da população. A população acredita nessa instituição. Então, ela independe do advogado. Ela é totalmente independente. É uma estrutura montada em prol da sociedade. Então, nós, como seccional, nós, como corregedores, nós temos que buscar exatamente fazer com que a sociedade sinta transparência, sinta firmeza no trabalho do advogado. É fundamental para nós, corregedores, porque essa é uma figura nova na OAB. Não existia ainda e nem nos estados. Nós não tínhamos feito um encontro para trocar experiências. A figura do corregedor tem sido muito bem recebida nos estados, porque a sociedade ela olha a OAB como uma entidade de respeito e, de certa forma, o cidadão se apoia na OAB também. Então, precisava que a OAB também tivesse critérios para cuidar dos seus processos, não deixar o cidadão desconfiar ou ficar decepcionado com a OAB. E o corregedor tem essa missão, a missão de batalhar pela imagem da OAB. E outro marco histórico da OAB no ano passado foi o primeiro Encontro Nacional de Ouvidores da Ordem, promovido pelo Conselho Federal. Foi discutida a adoção de mecanismos específicos e uniformes de interação com a sociedade e com os advogados. Foi o primeiro Encontro Nacional de Ouvidores da Ordem dos Advogados do Brasil. O evento reuniu profissionais com vasta experiência em ouvidoria que atuam nas seccionais da OAB de todo o país. Um momento especial para discutir o trabalho e a integração de realidades distintas de cada unidade da federação. Logo na abertura do evento, o presidente nacional da Ordem fez questão de ressaltar como a ouvidoria é fundamental para o bom funcionamento da entidade. A Ordem é uma construção coletiva. E cada um vem e faz um pouco para o soerguimento e a manutenção desse edifício de defesa da cidadania,
da Constituição, da democracia e da justiça em nosso país. Mas é preciso, cada vez mais, conscientizarmos a nós próprios, ao corpo funcional, de que a ouvidoria ela é essencial para que nós possamos fazer a nossa autocrítica, para que nós possamos responder à sociedade e à advocacia aquilo que ela espera da Ordem dos Advogados do Brasil. O principal objetivo do encontro foi estabelecer parâmetros para melhorar a qualidade dos serviços prestados pela OAB. Para alcançar essa meta, o presidente Ofir Cavalcante destacou pontos essenciais. É preciso que nós tenhamos uma linguagem única, que nós tenhamos uma condução única em termos de procedimentos. É evidente que cada seccional tem a sua realidade. O Conselho Federal quer cada vez mais estimular essa autonomia, essa independência das seccionais, mas precisamos ter um pensamento único, um pensamento em que não se invada o mérito das convicções das seccionais, mas que tenha pelo menos um proceder parecido. Por que a seccional X responde em 20 dias? E por que a seccional Y responde em 60 ou não responde? É necessário que nós tenhamos uma coordenação disso. O ouvidor-geral da OAB, Henri Clay Andrade, falou sobre a importância do primeiro Encontro Nacional de Ouvidores da Ordem dos Advogados do Brasil, promovido pelo Conselho Federal. Esse encontro, que todos nós estamos participando, com certeza é um encontro histórico. A ouvidoria é uma realidade hoje no Conselho Federal, já é uma realidade em algumas seccionais, e eu quero crer que num futuro breve é uma realidade irrevogável de todo o sistema OAB. E isso é um marco histórico. Nós estamos tendo o privilégio de escrever a história, participar dessa história e contribuir para a nossa instituição, para a nossa classe dos advogados e para a sociedade com esse instrumento fantástico que é a ouvidoria. Na reunião, foi anunciada uma nova medida para fortalecer o trabalho desenvolvido pelas ouvidorias. Trata-se de um sistema moderno de informação que deve ser implantado em todas as seccionais do país. O programa traz uma série de vantagens, como facilitar a comunicação interna e externa, além de solucionar as demandas em prazos mais curtos. Em primeiro lugar, nós temos aí um controle absoluto, né, em relação às manifestações internamente de cada seccional, e também possibilita a comunicação com outras seccionais. Isso é fantástico. E ao mesmo tempo você tem relatórios, pode ser diário, mensal, no qual o presidente da seccional terá uma visão ampla da instituição, no qual ele poderá tomar decisões com base nessas informações. É fantástico, realmente muito importante essa decisão e implantar esse sistema. Durante a apresentação da tecnologia, os ouvidores tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e fazer sugestões para aperfeiçoamento do sistema. A nossa intenção, a nossa pretensão é que esse sistema de ouvidoria seja um sistema integrado, unificado com todos os estados, portanto, e para isso é preciso ouvi-los para adequar à necessidade de cada região. E nós terminamos o programa de hoje. Na próxima semana você confere a última retrospectiva de 2012 da Ordem dos Advogados do Brasil. Nosso encontro está marcado. Até lá.